Com o Rômulo Pinheiro, que já está conectado conosco pelo Skype. Bom dia para você, Rômulo. Muito bom dia, meu amigo João Vitor Barra, e forte abraço para o amigo Dayan, lá em Macapá. Um forte abraço, Rômulo. Tudo jóia, tudo tranquilo? Como é que tá o coração em relação ao Paysandu? Já mais tranquilo, os rivais estão aí fazendo força para cair para a Série C, então a gente vai com 42 pontos, a gente se safa dessa aí. É a previsão do pai Rômulo aqui para mês que vem. Ai. Vou cobrar, Rômulo, vou cobrar. 42 pontos, pode me cobrar, a gente se salva. É isso. Falando em cobrança, Rômulo Pinheiro. E falando em se salvar também, né? E falando em se salvar também, vamos falar dos desdobramentos da liberação da rede social X no STF, Rômulo. Pois é, e João Vitor e Dayan, tá todo mundo esperando, porque recentemente o X anunciou que vai depositar os valores das multas e vai apresentar. Nós estamos com um vizinho aqui fazendo um leve barulho aqui, mas vai dar certo. Então, valor que vai apresentar o pagamento das multas, e também informou que apresenta a representante no país aqui da sua representação, aqui no X, no Brasil. Com isso, tende então a reaproximar as relações lá no Supremo para liberar o envio das mensagens, enfim, a rede social aqui no país. Agora, além desses fatos, isso tomou todo mundo como conhecimento essa semana, tem um pormenor aqui que as pessoas têm que prestar bastante atenção. A gente sabe que as condições para que o X retornassem seriam exatamente essas: o pagamento das multas, também a suspensão de alguns perfis que estavam disseminando informações de ataques às instituições brasileiras e, com certeza, essa maior fiscalização das atividades dos seus usuários. Essas condições, além da representação aqui no Brasil. Essas condições, uma vez cumpridas, em tese até autorizariam o desbloqueio das contas da rede social, aliás, da rede de Elon Musk, Starlink, que tem atuação, inclusive, forte aí na Amazônia, e, dadas essas circunstâncias, então estaria muito próxima da liberação da rede social X aqui no Brasil. O que ocorre, e aqui há um bastidor que também aqui em Brasília todo mundo já conhece, é que há uma circunstância de que o ministro estaria aguardando o final das eleições agora no final de semana para poder liberar a rede social, e isso, é claro, não se comenta dentro do Supremo somente. Sim. Aqui fora a gente tem essa percepção, mas o que está aí é também um contexto político, não há como negar. Não há como negar esse contexto político. A rede social vem sendo utilizada de maneira mais extensiva por pessoas que, em tese, têm um posicionamento político contrário ao próprio Supremo Tribunal Federal, inclusive fizeram ataques pessoais ao próprio ministro, e isso tem sido levado a ferro e fogo lá no gabinete para que tenha-se um controle maior, até mesmo da área de compliance e da própria empresa. E a ideia também, Dayan e João Vitor, é não abrir um precedente para outras redes sociais agirem da mesma forma. O que a gente, claro, tem um lado que de certa forma, o ministro extrapola em alguns pontos, porque exigiu a manutenção, a exclusão de alguns perfis. A rede social não quis excluir, e aí essa razão também foi uma daquelas que levaram à suspensão das atividades. Então, as postagens, eventualmente, que forem objeto de ataques aos membros da própria instituição do Supremo, poderiam ser afastadas suas postagens, e aí a discussão é que houve um excesso no bloqueio geral da rede, muito embora alguns fatos objetivos tenham que ser observados, por exemplo, a exigência da lei da representação aqui no país. O próprio dono, um dos principais donos, porque não é só do Elon Musk, né, o X, mas é um dos principais acionistas, deseja essa liberdade de expressão intensa, e esse argumento, a gente sabe que não é só isso, a gente sabe que há um interesse também por trás na atuação econômica aqui no país. Então, esse embate entre o ministro e o dono da rede social ainda tende a se prolongar, pelo menos até
o final desse primeiro turno das eleições aqui no país. E, claro, a questão principal, na visão do ministro, é manter a soberania e a jurisdição, porque as empresas aqui não têm compromisso com a lei local, há a questão do equilíbrio entre o direito de informação e a moderação do conteúdo, ou seja, não se pode, nenhum direito é absoluto, como o próprio dono da rede quer mostrar, mas isso não é verdade. O direito à informação, a liberdade de expressão não é absoluta no país, então a gente tem que ter um equilíbrio, sim, muito embora esse contra-ataque do ministro também se excede em muitos pontos, suspender a rede inteira por um critério objetivo e tem um fundamento, muito embora a exigência de multas nessas quantias, também há uma discussão jurídica aqui no país. Claro que a ideia de Elon Musk é eventualmente fazer uma composição com a própria legislação aqui no país através do STF e, claro, também há muito interesse financeiro em jogo. Não se iludam, a questão ideológica realmente existe, é um contexto onde há uma batalha política por pontos de vista, mas como tudo nesse mundo, pelo menos é uma visão pessimista que estou aqui passando, tudo se move em razão de dinheiro. Rômulo. E é isso que também ocorre nessa situação. Há um interesse muito grande. Por que o X não saiu do país, ou então está fazendo essa força para voltar? Porque há um interesse do próprio país também na expansão dessa rede de comunicações aqui na internet da Starlink, mas como o próprio Elon Musk deseja expandir essa questão da internet aqui no nosso país com interesse econômico. E aí já gerou uma especulação muito grande, porque o uso dessas plataformas da Starlink por garimpeiros na área Yanomami gerou também uma complicação grande, mas ainda em que pese em tais circunstâncias, nós tenhamos a certeza, João Vitor e Dayan, que isso deve retornar, a tendência que retorne depois agora das eleições. Não se sabe assim, entre o primeiro e segundo turno, mas o dinheiro está sim falando mais alto, e não é à toa que o X está dando a mão à palmatória e tentando cumprir a legislação para voltar não somente as atividades da rede social, mas também o desbloqueio das contas da Starlink, porque, como eu disse no início, o X resolveu informar que vai pagar as multas e pediu o desbloqueio das contas de Starlink, que realmente foi efetivado na data de ontem pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, nós ainda teremos conversas, com certeza, a partir das próximas semanas sobre esse assunto, mas o desfecho parece estar bem próximo, tendo em vista tais circunstâncias. Rômulo, 11 horas e 42 minutos, estamos conversando com o Rômulo Pinheiro na nossa conexão Brasília, falando dos desdobramentos da liberação da rede social X no STF, né? Lembrando que estamos desde o dia 30 de agosto, Rômulo, você até me corrija se eu estiver errado, sem o X, né, aqui no Brasil. Muita gente buscando alternativas, né? Quem é usuário da rede social X sabe do seu diferencial. Muita gente foi para o Threads, né? Que é da Meta, né? Do Facebook, enfim. Tem também a galera que foi para o Blue Sky também, que é do mesmo dono, do antigo dono, perdão, do Twitter, quando ainda se chamava Twitter. Então tem muita semelhança com esse aplicativo, mas ainda, pelo menos na minha visão, não sei se vocês já utilizaram, Dayan, Rômulo, Blue Sky, ainda parece ser um projeto ainda de rede social, ainda está engatinhando ainda para ser uma rede social. E o Threads não tem, pelo menos na minha opinião, não tem assim o mesmo engajamento, enfim, da mesma forma como funciona realmente o X. Agora, Rômulo, aí até ia te perguntar nessa pegada de pagar as multas, né? O Elon Musk querendo aí regularizar o quanto antes aí o X aqui no Brasil novamente. E eu até comentei com o nosso colega aqui da Rádio CBN, o Alessandro Amorim, mais cedo, de que passar muito tempo sem utilizar a rede social aqui no Brasil, sem estar funcionando, melhor dizendo, isso pode acabar desvalorizando a própria rede social, não é, Rômulo? João, essa é uma das preocupações, inclusive, de Elon Musk, porque a rede vai perdendo a sua relevância. Muito embora você tenha dito que, de fato, as redes concorrentes ainda falta esse engajamento maior, até mesmo o número de usuários atuantes nas redes,
mas as pessoas vão se acomodando, vão se acostumando com a ausência daquele instrumento. E, naturalmente, há uma migração para as outras. Esse procedimento, esse processo não se completa em um mês. Nós temos aí 1 mês e pouco de suspensão das atividades do X, mas com o passar do tempo, essa é uma tendência natural. E isso é também um dos fundamentos que a rede procura evitar que aconteça, porque a gente sabe que, muito embora haja um déficit nas contas do X, nós temos, então, uma informação de que essa perda de relevância, essa perda de atuação, influencia também nos negócios para o negócio principal de Elon Musk aqui no país, o interesse principal, que é a difusão da Starlink. Então, nós temos áreas de difícil acesso aqui no país, a própria Amazônia, nós sabemos que há áreas de difícil acesso. Nas grandes capitais mesmo, nós temos informações de áreas em que a internet vacila, oscila bastante, né, em cidades que estão numa estrutura muito boa. Eu me recordo até mesmo em Belém, estando aí, no ano passado, houve uma reclamação de que alguns pontos da cidade era difícil o acesso à internet. Então, você imagina, num local sem a estrutura que a cidade de Belém tem, como é que faz para chegar a essa rede? Então, há um interesse muito grande na expansão dessas atividades, mas há aqui a percepção que essa reestruturação para retomar essas operações, o Elon Musk vai precisar reavaliar essa estratégia de atuação no país, porque incluir uma disposição de diálogo maior com as autoridades brasileiras e ajustar essas políticas de moderação de conteúdo tem que atender a essas demandas locais da legislação. E isso, claro, isso é crucial para que ele possa retornar aqui ao mercado brasileiro. Nós temos um grande potencial econômico, o X percebe isso, o seu respectivo dono sabe disso, é por isso que essas ameaças de que sairia e não retornaria mais só foram meros blefs, porque há um interesse econômico muito grande. Ele é um homem multibilionário, mais dinheiro para as pessoas nunca é demais, para muita gente, é assim também para uma grande corporação, como são os grupos empresariais. E, claro, aqui o grande problema é esse equilíbrio entre a liberdade de expressão da visão do seu próprio respectivo dono, a expansão dessa infraestrutura de conectividade, que é o objetivo dele, e a necessidade de conformidade com as rigorosas leis brasileiras e esse diálogo com o Supremo Tribunal Federal, que sempre vem sendo muito difícil. Então, essa é a mesa posta para que o X retome suas atividades. Há uma perspectiva de que volte, mas não há uma garantia de novas suspensões no futuro se essa perspectiva também do lado de lá não for reavaliada. É isso. Rômulo Pinheiro, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio CBN Amazônia, hoje falando sobre os desdobramentos da liberação da rede social X no STF. Rômulo, obrigado pela sua participação, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo João Vitor. Um forte abraço para o Dayan e quarta-feira estamos de volta. Forte abraço, Rômulo. Até quarta. É isso. 11h47. Tema interessante hoje, hein, Dayan Andrade? Como todas as vezes, Sem né? dúvida. Claro, o Rômulo Pinheiro participa aqui na nossa Conexão Brasília. Ele que tem um olhar mais apurado, né? Tá lá mais próximo, né? Tem as informações, tem as fontes. Ele que reside em Brasília e traz aí toda quarta-feira essas informações quentinhas pra gente. Diga lá, Dayan. Eu fiquei assustado do valor da multa aqui, amigo. Mas 28,6 milhões. Mas isso é um trocado só, Dayan. Um trocadinho só. ai. É só um arranhão. Mas acho que vai ter a liberação sim, João. É como o Rômulo pontuou. Acho que passando a eleição nesse fim de semana, acho que a partir da próxima semana já vai estar liberado. Certamente. E eu, como usuário do X, vou torcer para que volte, né? Enfim, são 11h48. Dayan, bora pro último intervalo, já a gente volta com mais informações.